Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje vou conversar com o Pedro Ambra, que é doutor em psicologia, com estudos em psicanálise, pensando teoria do Lacan, e também tem textos sobre Lélia Gonzalez, pensando o Brasil e vários outros temas. Obrigado pela presença aqui, Pedro. Vou perguntar primeiro sobre o seu doutorado e tal. Aí você pode contar um pouquinho, resumidamente, o que você pesquisou, e a gente vai conversando. Bom dia. Bom dia, Caio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que as nossas conversações rendam aqui. Bom, é, é sempre um desafio, né? Resumir um doutorado, a princípio deveria ser uma tarefa fácil, né? Porque, enfim, a gente passa 3, 4 anos, às vezes 5, debruçado em um tema, mas ela é muito complexa, né? Porque a ideia é que justamente um trabalho como esse que tem sido, né, cada vez mais impossibilitado pelas políticas de corte de pesquisa pelo governo, tem um tipo de especificidade que faz com que ele seja complexo e, por outro lado, a gente também precisa ter uma preocupação, enquanto acadêmicas e acadêmicos, em fazer com que ele também tenha um certo impacto social, converse com o mundo no qual ele está inserido, né? Às vezes é mais, às vezes é menos difícil fazer isso. No meu caso, né, a questão que me guiou e me causou, e na verdade não só no doutorado, mas desde antes, é o que, como ou as questões de gênero podem impactar a teoria psicanalítica. E antes de chegar no doutorado, enfim, o doutorado ele acho que é parte de um início de pesquisa acadêmica, né, que eu venho empreendendo desde da iniciação científica, junto às temáticas de gênero e identidade, que, enfim, era um interesse meu na época, a gente está falando aí de meados dos anos 2000, no qual havia pouquíssimos trabalhos na ocasião sobre psicanálise de gênero, notadamente no que se refere aos comentadores e comentadoras de linha francesa, né? Os ingleses, né? Já trabalhavam um pouco mais proximamente com essa questão de gênero, Adrienne Harris, por exemplo. Cara, você tinha boas e honrosas exceções, né? A isso, inclusive no Brasil, né? O Paulo Secarelli, a própria Patrícia Porchat, que foi uma pioneira, assim, em trazer a discussão da Butler aqui no Brasil com seu doutorado. Mas mesmo assim, né, em especial em Lacan, né, esses autores eles não trabalham muito com Lacan. No interior do campo lacaniano, essa essa discussão estava muito tímida, né? Então, a minha ideia foi me aproximando dos debates de gênero. Na iniciação, eu pesquisei é, o travestismo na época, né? Era um debate ainda incipiente nessa relação e não relação entre travestismo e transexualidade, mas minha ideia já foi ir pensando como uma espécie de não como uma exceção patológica, mas como uma forma de ver que, em alguma medida, toda a constituição psíquica tem um pouco de trans, por mais que ela não sofra os mesmos processos de exclusão social, né? É, então, eu estava muito interessado nessa questão de gênero mais geral, queria fazer um mestrado sobre isso, mas era um tema muito amplo para um mestrado, né? Eu lembro de ter apresentado o projeto para o meu orientador e ele muito sutilmente falou assim: Nossa, Pedro, super legal o seu projeto, mas não sei se é um projeto de mestrado ou um projeto de vida. E daí eu entendi a indireta e fui resumir, enfim, fazer um recorte para o mestrado. E por uma questão, digamos, prática, eu acabei da masculinidade. Prática por quê? Porque tinha menos ainda coisa escrita, né? Hoje, né, um pouco mais comum a gente ter a discussão sobre masculinidade, masculinidades. Na época, era muito menor no Brasil e menos ainda dentro da psicanálise. Então, minha ideia já foi partindo para o Lacan, fazer um recorte em um conjunto de seminários aí, entre o 16 e o 20, que é um momento, né, o pós-maio de 68, ou durante maio de 68, no qual o Lacan é um pouco forçado a ter que responder de que forma pode-se pensar o sujeito no interior do campo social, não que ele não tivesse reflexões dessa forma, mas ele coloca as cartas na mesa, né, em especial a partir da teoria dos discursos.
E, ao longo de alguns anos, ele vai construindo aquelas que são conhecidas como as fórmulas da sexuação, né? A ideia de que, enfim, homens e mulheres não são gêneros propriamente, nem identidades sexuais, muito menos corpo biológico, mas seriam posicionamentos lógicos face à linguagem, face ao outro, enfim. E o meu mestrado, especificamente, foi, primeiro, intuir uma noção de homem em Lacan, porque ele não trabalha muito com esse conceito, e minha hipótese inicial era que ele não trabalhava justamente porque ele tomava o homem na qualidade de universal. Seria uma leitura meio crítica do Lacan, na verdade, crítica ao Lacan. Mas ao longo do trabalho, eu fui percebendo que o que ele faz, na verdade, é rever a noção do sujeito dele, né? De fato, grande parte do percurso, que ele vai vir a chamar de homem, ele chamava de sujeito. E com a ideia do não tudo, da outra satisfação, uma espécie de revisão interna, tanto das críticas feministas que estavam batendo na porta do Lacan, quanto da crise do estruturalismo, fazem ele ter que rever alguns pontos, e aí vem a sexuação. Só que, na real, o meu mestrado acabou, assim, por quase um acaso do destino, porque eu encontrei um livro sobre história da virilidade numa livraria e resolvi comprar. Ele foi uma tentativa de historicização dessas fórmulas, a saber, tentar entender como essa ideia lacaniana de que o homem é aquele ou aquela que pode ser pensada a partir de uma exclusão que funda a regra, de um passado mítico, né, a referência que ele faz ao totem e tabu, é, na verdade, uma invenção da modernidade, né? A virilidade, ela não era pensada dessa forma, né, como uma espécie de reconquista de um passado perdido que nunca existiu, né? Isso vai sendo construído paulatinamente aí a partir do século XVI, XVII, em especial no século XIX, né, que é a antecâmara da escrita do Totem e Tabu para o Freud. Então, basicamente, a tentativa foi historicizar a psicanálise na questão específica da masculinidade, mas sempre com essa pulga atrás da orelha, assim, do gênero. E quando eu terminei o mestrado, eu quis, a princípio, né, eu entrei no doutorado direto, queria continuar pesquisando a masculinidade, mas fui cansando da masculinidade, digamos assim, e o meu doutorado ele foi muito mais acidentado, né, do ponto de vista da escrita. Eu comecei com essa questão masculinidade, depois eu abandonei, depois eu tinha um projeto de pensar uma identidade negativa para a psicanálise, mas também não ia funcionar, já existe, é meio que objeto A. E, por fim, eu trombei, ou melhor dizendo, eu trombei de novo com uma frase do Lacan, que foi a frase que eu trabalhei no meu doutorado. Eu dizia há pouco que o doutorado é um trabalho de muita especificidade, né? E no meu caso, eu acho que eu radicalizei isso porque o meu doutorado é sobre uma frase do Lacan, a saber, o ser sexuado só se autoriza de si mesmo e de alguns outros. E eu escolhi essa frase por algumas razões. Primeira, é o fato de que ela permite uma outra reflexão a partir das questões de gênero, ou seja, não pensar mais, né, gênero e sexualidade, seja por meio do Édipo, seja por meio das fórmulas da sexuação, mas como um exercício que articula a singularidade à entrada do sujeito em um determinado grupo, né? Afinal, o gênero, ele é um pouco isso, né? Como que eu posso, sei lá, ser homem, ser trans, ser gay do meu jeito, né? Mas, ao mesmo tempo, saber que eu estou remetido a um conjunto de outros que partilham comigo algum traço, alguma característica. Eu achava que na psicanálise esse tipo de reflexão não existia com todas as letras. E essa frase, essa ideia do Lacan, de que a gente se autoriza sexuadamente de si e de outros, podia abrir um pouco a conversa, seja no interior da própria psicanálise, que foi meio que eu fiz, né, e mostrando como a noção de autorização, de outros, de alguns, né, ela tá meio que salpicada no Lacan, mas daí minha tarefa foi reunir essas ideias e poder interpretar essa frase à luz do próprio Lacan, mas também, seja de fenômenos contemporâneos ligados ao gênero, seja de autoras, né, como a Butler, que eu trabalhei um pouquinho mais, e fui destrinchando isso nesse horizonte um pouco de compreender de uma outra forma qual o lugar
sei lá, da alteridade ou da exterioridade epistemológica para a psicanálise. Por quê? Porque eu acho que eu venho de uma geração que está acostumada a uma leitura muito boa e rigorosa assim, dos textos lacanianos, mas que tende a ensimesmar a psicanálise, ou seja, que tende a entender que, por conta desse rigor, que os conceitos psicanalíticos eles se fecham em si mesmos, né? E eu acho que nos últimos anos a gente está vendo que, a gente está relembrando, na verdade, que a psicanálise nunca foi tão insularizada assim, né? Os nossos grandes, a partir de Lacan, grande parte dos conceitos que a gente trabalha são subversões que o Lacan fez de ideias que vinham, sei lá, da filosofia, da antropologia, da linguística, ele usou para os seus próprios propósitos. Por a gente ter inventado uma psicanálise lacaniana, isso não era o problema dele, o Lacan estava lá enfim, fazendo a transmissão dele, mas a gente, com a morte dele, cria essa ilusão de uma psicanálise lacaniana, tendeu a explicar o Lacan por ele mesmo. Então, minha ideia é nadar um pouco contra essa corrente, lembrando esse que, ao meu ver, é uma postura tanto freudiana quanto lacaniana, que é de topar com alteridades, seja na clínica, seja em outros saberes, e repensar o que a gente já sabia antes sobre, em termos psicanalíticos. No meu caso específico aí, pelo menos até o doutorado, eu trabalhei com o gênero, e foi essa a ideia. E por fim, né, tentar mostrar que a reflexão de gênero deve ser pensada lacanianamente sempre a partir dos três registros, né, real, simbólico e imaginário. Por vezes a gente se fixa ou muito no polo simbólico, a partir do Édipo, que tem, enfim, limites para se pensar a sexuação, né? Ele acaba sendo, sei lá, cisnormativo e heteronormativo em alguma medida. Por outro, a questão do real, que é muito valorizada quando a gente vai debater as formas de sexuação, né? Achando que elas resolvem, enfim, todo o problema da alçada de gênero, que não é bem verdade. Motivo pelo qual o Lacan, no seminário 21, portanto, um ano após as fórmulas, vem com essa ideia de retomar a noção de outros, de pequenos outros. Portanto, lembrar que a sexuação é um processo que envolve real, simbólico e imaginário, né? Sem deixar claro, ser colonizado pelo imaginário, né? Esse fantasma que já teria sido banido lá nos anos 50, mas recolocá-lo a partir de um outro lugar. Então, foi um pouco a minha ideia, né? Repensar a sexuação a partir dessa fórmula da autorização por si e por outros. Muito legal. E tem algumas frases do Lacan que são muito conhecidas, né? A mulher não existe, por exemplo, né? Acho que tem a ver com isso que você está falando. Como que você percebe as três dimensões nessa frase, tá? Real, simbólica e imaginária? Nossa, ótima pergunta. Por quê? Porque a meu ver, quando o Lacan está trabalhando com a ideia de que a mulher não existe, eu acho que essa fórmula é melhor compreendida se a gente completar ela a partir da ideia de que a mulher não existe a partir da lógica masculina, ou a partir do simbólico, especificamente, né? Porque o Lacan, o que ele faz? Na forma da sexuação, ele aproxima aquilo que ele chama de homem ao simbólico, né? O que, na verdade, era uma crítica que o feminismo já estava fazendo, né? Da universalidade, da questão da centralidade fálica. Lacan não inventa isso, né? Ele escuta isso. Então, eu entenderia, né, que o que não existe é a mulher pensada exclusivamente a partir do registro simbólico, ou seja, um registro que categoriza os outros a partir de grupos fechados, né? A mulher, para Lacan, não pode ser pensada nessa categoria. O que conversa, por outras razões, por outros caminhos e com outras consequências, com a ideia de partida da Butler no Problemas de Gênero, segundo a qual a mulher não é exatamente o sujeito do feminismo, ou não deveria ser. Por quê? Quando a gente torna a mulher o sujeito do feminismo, a gente identitariza o problema. A gente cai numa alçada da representação, né? Então, os dois motivos diferentes querem criticar, desmontar a ilusão na representação. E o Lacan o faz, né, a partir dos seus meios, no interior da psicanálise, dizendo que a mulher ela não se chama de mulher, ou deveria se chamar de mulher na psicanálise, toca uma dimensão real que escapa ou escaparia
da existência, digamos, idêntica a si. Né? Não quer dizer que não haja mulheres. Aí vai para aquela questão da mulher se liga à singularidade, a um, né? A mulher, frases psicanalistas repetem muito, né? As mulheres, uma a uma, existem, o que não existe é a mulher, é significante e tal. E, de novo, né? Vai, em certa medida, por mais que as consequências disso sejam diferentes, um pouco lado a lado com essa constatação butleriana, segundo a qual não é possível representar plenamente a mulher no interior do feminismo, porque sempre vão surgir derivações. Então, ela estava quase antecipando o debate interseccional, né? Não dá para a gente falar numa mulher em abstrato, porque ela vai, sei lá, acabar caindo em representações de mulher branca, sei lá, de classe média, jovem, enfim, você vai recortando, né? Mais que você tente incluir, não, agora tem as mulheres negras, agora tem as mulheres trans. Sempre vai ter, para Butler, uma zona de exclusão, uma zona de exceção. Né? O Lacan pensa isso diferente, ele pensa essa zona de exceção como fundante da própria lógica masculina. Né? O que estaria do lado mulher, né? A possibilidade de se pensar a mulher, ela estaria, digamos, fora de um regime de existência simbólica. E, né, aí entram as sutilezas, do tipo, ok, é verdade que o Lacan compreende, portanto, a existência das mulheres, né, individualmente, não da mulher, não do conjunto mulher, só que isso tem impactos do ponto de vista político, né? Ou seja, para você, isso vale para a mulher, mas vale para qualquer luta política. Não dá para se pensar uma luta política, talvez seja uma ideia polêmica para alguns, mas eu entendo que não dá para você pensar uma luta política por meio da singularidade. Ela pode ser catapultada, você pode usar traços singulares para servir como farol de uma espécie de luta política, mas a luta política tem que ser coletiva. Né? Então, como pensar uma coletividade que critica a própria coletividade? Essa é a aposta do Lacan e de boa parte dos pós-estruturalistas. Nisso ele está junto com todo o timinho lá da desconstrução. Não vejo muita diferença. E, claro, tem um papel importante em relação à crítica digamos, maus universais, né? Há universalismos que são falsos, universalistas que se colocam como totais, mas na verdade eles estão identitarizados, que é enfim, parte do debate, da crítica sobre, por exemplo, né, a noção de branquitude, né, ou como ela se invisibiliza, ela se imiscui no universal, ela se confunde com o universal e, por vezes, está dizendo que está falando de todos, mas está falando de um caso específico. Então, de fato, isso tem que ser criticado. Agora, propor uma política que seja uma política do singular, me parece algo que funciona na clínica, mas não necessariamente funciona na transformação. Mas aí é isso, né? Em que, até certo ponto, a gente consegue fazer caminhar psicanálise e, sei lá, transformação social caminharem, ou uma alimentar a outra, mas a partir de certo ponto eu acho que tem diferenças meio que irredutíveis, né? Então, eu não sei, imagino que não seja possível pautar uma luta política de horizonte revolucionário, talvez de reforma sim, né? Mas de horizonte de transformação mais radical a partir das singularidades, a partir do real, que não quer dizer que a gente vá ignorar essas dimensões, elas têm uma grande potencialidade analítica, mas não necessariamente organizativa. Uhum. Muito bom. E para a gente pensar o Brasil, fala um pouco como é que você vê uma figura como a da Lélia Gonzalez, a apropriação que ela faz disso para pensar o nosso racismo e as particularidades disso, né? O conceito de denegação e tudo. Uhum. Bom, né, já dizia a máxima, né, o Brasil não é para principiantes. Ou seja, pensar o Brasil não é uma tarefa nada simples e muito difícil, né? Eu acho que para mim é uma tarefa difícil porque, enfim, eu não fui formado como brasilianista, eu não tenho uma tradição de leituras, né, que pensam o Brasil. A gente acha que por viver no Brasil a gente entende alguma coisa, mas os processos de ideologia, de invisibilização, de, de lutas políticas, etc., ele é tão intenso e tão incessante que a gente, mesmo morando aqui, não percebe muitas coisas, né? Para ainda linkar com o que a gente estava falando
agora há pouco sobre a sexuação, veja, um tipo de aposta, né, em uma política do real, uma política do acontecimento, uma política não toda, a gente pode mencionar o que foi a experiência de junho de 2013, né? Ou seja, a partir de singularidades, porque o que estava em jogo ali era uma coisa específica, que era o preço da passagem em São Paulo, os famosos 20 centavos, só que o movimento ele começa a ganhar expansão justamente quando você tem um ataque de um jornalista específico com nome, CPF, RG, quando ele perde um olho, etc e tal. Quando você fala, nossa, eu conheço alguém que foi, né? Ele se forma, a princípio, a partir de uma lógica não universalista. Uma lógica que questiona, de fato, o que se quer, né? Eu quero os 20 centavos. De repente, em poucos dias, em 13, 14 dias, ele já vira alguma outra coisa, um movimento de massas que toca o contingente. Então, a gente poderia pensar, bom, esse é um tipo de transformação social que caminha nessa ideia, e não é o único exemplo. A gente tem a Primavera Árabe, né? E vários outros, o Occupy, os movimentos de Seattle, que operam, digamos, num espectro ideológico, entre aspas, pós-comunista, né? No qual, bom, a gente não quer uma esquerda clássica, que pensa a organização como base da transformação social, a gente quer eventos que em si portariam uma verdade. Pois bem, o Brasil foi uma grande experiência dos limites desse tipo de proposta, né? Porque qual que era a aposta do MPL? E eles foram muito, como é que se diz, muito éticos, né? Em não abrir mão do seu princípio, que é um princípio de auto-organização. Eles têm uma formação anarquista, zapatista, e compreendiam, portanto, que a indignação ela deveria ser diretamente transferida às pessoas que estavam indignadas para que elas pudessem se organizar e fazer, digamos, uma dissolução da ordem imposta. Pois bem, não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Muito rapidamente, e isso foi uma coisa, digamos, não foi orquestrada, não foi prevista, mas muito radicalmente. Os grupos que estavam mais organizados, ou seja, os grupos que tinham dinheiro, os grupos que tinham, ou melhor, financiamento, começaram a tomar conta do cenário político. A gente teve essa rápida virada de pautas que eram de esquerda para pautas de direita, que sim operam pela lógica identitária, pela lógica toda, etc. E tiveram uma vitória política. Então, esse seria um primeiro ponto para a gente começar a trazer a conversa para o Brasil. Acho que o segundo ponto é pensar sei lá, talvez até uma dívida, que eu não sei se é simbólica, eu não sei se é imaginária, não sei se é real, mas uma dívida que o lacanismo tem com o Brasil, o lacanismo contemporâneo. Por quê? Porque quando a gente olha o cenário atual da psicanálise lacaniana, a gente vai, sem muitas ressalvas, poder encontrar diversos pontos ou diversos apoios nos quais a política da psicanálise lacaniana brasileira ela é colonizada, né? Se a gente vê qualquer fala quase qualquer fala, né? Muitas falas de psicanalistas lacanianos, a gente vai ver que um ou outro movimento vai precisar de uma palavra em francês, vai falar que alguma coisa não tem tradução, né? Os cartéis de passe, né, que são os dispositivos das escolas lacanianas, eles quase sempre acabam tendo que ser validados em Paris, ou seja, para você se tornar um psicanalista da escola, tudo bem, diz aí como é que foi sua análise, ela vai ser primeiro, escutada por analistas passantes aqui brasileiros, mas ela vai ter que ir lá para Paris para aprovar para o cartel do passe aprovar o seu passe. Né? É algo que hoje em dia, né, 2021, difícil a gente não ver algum problema nisso. Né? Por quê? Não, tudo bem, a ideia é que a análise seja anti-identitária, então tanto faz, né, aonde essa experiência de passe é relatada. Mas, bom, por que precisam ir todas para Paris? Pelo menos a sua grande maioria, né? O que significa pensar isso atualmente? Ou até pensar as próprias rotas migratórias de
de pesquisas. É o meu caso, por exemplo. Eu fui fazer o doutorado em Paris, por mais que eu tenha chegado lá e tenha percebido, e foi muito legal meu período de pesquisa. Por quê? Porque eu tive financiamento para poder só pesquisar e não precisar trabalhar. Só que, do ponto de vista do debate no interior do lacanismo, em muitos pontos, e a gente até reconhece isso, e a gente reconhece isso também porque a Roudinesco falou isso, que é uma psicanalista francesa, a América Latina, ela é muito pujante em termos de pesquisa em psicanálise. Então, as nossas pesquisas, por vezes, elas estão muito mais avançadas do que as da metrópole psicanalítica lacaniana. E a gente tem dificuldade de perceber isso, né? A gente precisa sempre de algum tipo de validação dessa alteridade, né? Colonizante. Então, esse é o cenário. Mas eu dizia que a gente tem uma espécie de dívida em relação à questão do Brasil, primeiro, por conta desse apartamento do que significa refletir sobre a nossa própria realidade. É claro, né, a psicanálise lacaniana ela vai se colocar do lado do que hoje a gente chamaria dos universalismos. Né? Não, a gente precisa, essas especificidades, né, raça, classe, gênero, nacionalidade, elas são importantes, mas elas são imaginárias, elas são seguradas. Tem alguma coisa que é maior, que é o fato de que o sujeito é falante, e isso tanto faz em que língua que ele está, ou ela está. Verdade, mas se a gente vai ler o Lacan friamente, não é isso que ele está fazendo. Ele está usando as especificidades do próprio território, da própria língua, para pensar a psicanálise dele. Né? Ele tem também o seu, digamos, o seu superior cultural, né? Mas que é uma estratégia de transmissão, que é o alemão do Freud. Né? Ele faz essa espécie de recurso, mas o grosso da reflexão lacaniana se trata com para usar os termos deles, né, um saber fazer com a própria língua. Quando a gente, atualmente, né, insiste que existe um determinado saber no francês que o nosso português não dá conta, isso já é problemático, já é anti-lacaniano. Só que, coloco isso como dívida, por quê? Porque esse não foi o quadro de entrada do lacanismo no Brasil, pelo menos não foi todo assim. Por quê? Porque a gente tem uma figura aí muito importante, chave, chamada M. de Magno, né? Que ele teve contato com Lacan na França, a princípio fez formação, tem gente que fez análise com Lacan, tem gente que diz que na verdade ele não fez, uma espécie de mistério, mas que fala um pouco dessa, eu acho que dessa dúvida sobre a fundação, né? Que é interessante, é riquíssima, na verdade. E o Magno vem para o Brasil e ele traz as ideias lacanianas, só que ele, ao meu ver, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais a psicanálise acabou tendo tanta potência no Brasil, por mais que hoje, a meu ver, ela ainda está francesa demais. Porque ele não operava dessa forma, ele tentava, de fato, pensar uma transmissão, seja uma transmissão da psicanálise, seja uma leitura do Lacan, baseada na localidade. Localidade acho que é uma palavra ruim, mas na brasilidade. Né? Mais que ele não tivesse ilusões quanto a essa unidade do que seria o Brasil e assim por diante. Mas ele, sei lá, ainda nos anos 70, vai pensar uma leitura da psicanálise a partir do Guimarães Rosa. Né? Ele não vai ficar repisando James Joyce, que é o que faz os lacanianos a partir do Seminário 23. Né? Ele vai tentar buscar referências outras para fazer um exercício parecido, mas que na verdade é diferente por conta disso. É evidente, o lacanismo ele teve outras entradas, né, em especial por pessoas que eram jesuítas, inclusive, né, seja no Nordeste, seja aqui em São Paulo ou foram jesuítas, né, com Luiz Carlos Nogueira. Mas a potência da chegada do Brasil vem do Magno, que é um dos responsáveis pelas primeiras traduções do Lacan, né, o Seminário 20, e acho que o Seminário 3 ou 2, se eu não me engano, ele traduziu uns 2 ou 3 seminários. Então, ele é uma figura que é de fato importante. E, claro, né, ele só fez isso também por conta de um contexto histórico, o contexto da abertura, do fim da ditadura e do começo da abertura democrática, no qual a gente voltava a se perguntar o que seria esse Brasil não mais pautado pelo nacionalismo ufanista. Então, era o momento de se perguntar sobre aquilo,
ele estava munido da psicanálise, né? Tem o famoso Congresso das Bananas, né? No qual ele junta, sei lá, Joãozinho 30, com o pessoal que iria dar lá no Cacete Planeta, né? Lembrando, né, que o Bussunda é filho da Helena Bressan Viana, que tem um papel importante aí na ditadura, denunciando o famoso caso Amilcar Lobo. E ele se servia da nata, assim, do que estava acontecendo. Lembrando que o Rio ele já tinha uma tradição, digamos, de psicanálise um pouco mais no final dos anos, no começo, a partir dos anos 80, né? Que era o que um colega meu que pesquisa psicanálise na ditadura chama vida inteligente da psicanálise, né? Fora das instituições e isso começa a acontecer, por conta também de textos que vinham chegando, antiético, etc., fazem com que você tenha figuras, por exemplo, como o Mascarenhas, né? E outros que vão começando a pensar a psicanálise de um lugar não necessariamente ainda totalmente lacaniano, mas descolado de uma proximidade mais conservadora mesmo, que a psicanálise tinha no Brasil. Então, o Magno está nesse contexto, é uma figura-chave importante aí, e entre as pessoas que ele troca, que ele convida para pensar, está a Lélia Gonzalez. Então, eu chego na Lélia Gonzalez um pouco pela psicanálise. Assim, a minha leitura dela é uma curiosidade de saber que diabos ela estava caçando na psicanálise para pensar o racismo no Brasil, né? Seria mil outras formas de pensar o que seria o processo de racialização aqui, né? Sei lá, e vários outros e outras foram por caminhos diferentes, né? O Abadias Nascimento pensou de um jeito, agora mais recentemente a Djamila pensa de outro. Tem muitas formas de pensar essa complexidade da dimensão da raça no Brasil, e me interessa, né, qual que é a leitura e por que a Lélia está usando a psicanálise. Então, qual é a relação dela, né? Ela não está chupinhando a psicanálise, né? Ela não é alguém que ouve alguma coisa de orelhada, por vezes como, infelizmente, os psicanalistas fazem, e usa para os seus próprios propósitos, encaixa na teoria dela. Não. A psicanálise, a meu ver, na obra da Lélia, ela tem uma função quase que de um passo paradigmático no pensamento dela, né? No qual ela não abandona o que ela já tinha acumulado produzido até então, mas permite sacar os problemas de um outro lugar, né? E esse movimento ele é quase que descrito um pouco, ainda que de maneira breve, né? Mais direta no início do racismo e sexismo na cultura brasileira, que de um lado é um dos textos mais importantes da Lélia, se não o mais importante, e por outro é o texto que ela mais se utiliza da psicanálise, né? As coisas não têm uma relação de causa e efeito, né? Mas o ponto é que o que ela afirma é que o estudo que ela estava fazendo, utilizando exclusivamente as ciências sociais e mesmo a luta política, não estava sendo suficiente para perceber algumas especificidades da cultura, do racismo na cultura brasileira, né? E daí ela vai usar a psicanálise, e não à toa. Essa é uma conferência que ela apresenta tanto no encontro de psicanálise quanto no encontro de ciências sociais, o mesmo texto, né? E qual que é o argumento, né, central? É que para entender o racismo no Brasil, a gente precisaria primeiro de uma nova abordagem metodológica, a saber, observar aquilo que é, digamos assim, as rebarbas da cultura, que é o que a gente faz na psicanálise. A gente não pensa o sujeito pelo seu sofrimento direto, né? A gente pensa pelos indícios, pelos sonhos, pelos atos falhos, por aquilo que aparece estranho na falha e assim por diante. Ela fala, bom, vou aplicar essa lógica da psicanálise na análise da cultura e ver o que acontece. E outro ponto importante, ela não era uma desavisada na psicanálise. Por quê? Porque ela estudava psicanálise há muitos anos. O racismo e o sexismo, ela foi apresentado no começo dos anos 80. Mas desde 75, ela já estava lendo e pensando psicanálise hardcore, né? Ela é, inclusive, uma das fundadoras do Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, né? Ela, junto com o Magno e a Beth Milan, e ela dava aula de Freud, traduziu Lacan, traduziu textos do Lacan,
Então, ela já tinha um acúmulo do saber psicanalítico que não era negligenciado. Então, ao fazer isso, ela usa uma metodologia psicanalítica, clínica, para pensar um problema social. E daí, quais são as formações do inconsciente nacional? Entende ela precisa ser pensada a partir de uma lógica da neurose, no qual o racismo é um sintoma da neurose cultural brasileira. Ou seja, o racismo, ele não é, mais que ele seja, é uma noção diferente, por exemplo, da que o Silvio Almeida trabalha, de estrutura, ele é estrutural, mas ele não é necessário. Ou seja, o racismo, ele é um efeito de uma determinada estrutura libidinal da cultura brasileira. O fato da gente, e nesse ponto ela é freudiana também, né? Ela opera muito com Lacan, mas muito com Freud, ela não faz parte desse esforço neo-lacaniano que diz que Freud estava tudo errado e tem que jogar fora. Ela é muito mais complexa do que isso. Por quê? Porque ela opera a partir de uma reflexão no qual o sujeito, a cultura, ele é dividido, e mais especificamente, em conflito. No caso do Brasil, um conflito entre a verdade, que na verdade somos uma cultura americana, daí já tem toda uma questão do neologismo, de jogo de palavras, que vem do Magno, que vem do Lacan, só que não se assume como tal. Se a gente fosse americano, ia estar tudo bem. Só que a gente quer ser uma outra coisa. A gente opera a partir de uma outra noção de ideal do eu, que vai conversar também, né, com a Neuza Santos, que é uma outra autora. Contemporânea, apesar de elas não se referenciarem muito, elas estão um pouco numa espécie de mesmo bar da relação do racismo com a psicanálise. Então, a Lélia pensa, bom, esse conflito, né, entre essa verdade negra da cultura brasileira, daí ela faz um grande recurso à questão da língua, discute o que ela chama de português, né? Bom, não falamos português no Brasil, falamos português por conta dessa transmissão da língua pela mãe preta, né? Essa figura que é problemática, mas bastante debatida já desde essa época, do fato de que, por conta do sistema colonial brasileiro e da sua continuidade até os dias de hoje, as crianças, tanto negras quanto brancas, né, filhas de classe média e classe alta, são cuidadas, têm os primeiros cuidados, muitas vezes por mulheres negras. Então, isso faz com que você tenha um laço libidinal, mas, insiste a Lélia, um laço linguístico, linguageiro, que opera uma transmissão que ela é inconsciente. Então, isso introduz, né, nas palavras dela, uma espécie de rasteira cultural que a mulher negra, esse é o mote do racismo e sexismo, impõe na cultura, ou seja, uma transmissão de uma verdade velada, de uma verdade que não pode vir à tona. Então, ela utiliza, né, uma racionalidade psicanalítica para dar conta de uma análise que é inovadora do racismo, e eu acho que ela continua inovadora ainda hoje. Por quê? Porque ela, ao contrário de pensar, né, que é o que a gente tende a achar quando a gente olha para o Brasil, né? Se a gente olha para o Brasil com frieza, a gente vê, bom, é um país que ele é inteiro um cemitério indígena, né? A gente faz piada de que isso aqui tem uma coisa errada aqui nessa casa, porque era um cemitério indígena, o país inteiro é um cemitério indígena, um país que viveu incontáveis anos em regime de escravidão, primeiro uma tentativa de escravidão indígena e depois a escravidão de povos africanos, teve um processo extremamente deficitário de fim da escravização e tem uma perpetuação de uma lógica racista que é um genocídio, né, para usar uma palavra da moda, tanto material de corpos, como um etnocídio, como um epistemicídio, como se diz atualmente, de saberes, de línguas, né? Nós não temos uma língua originária, né? A gente tem, ela foi quase que totalmente solapada, né? As resistências que existem, elas são muito menores do que foi um dia toda a pluralidade linguística do Brasil originário e também das pessoas que foram escravizadas e trazidas de África para cá. Então, quando a gente olha esse cenário, a gente tem que achar o seguinte: não, a cultura branca, ela triunfou na nossa cultura. Ela quase que silenciou as verdades que a gente tinha dos povos que foram diminuídos, e a gente tem que lutar por uma resistência e por um resgate, né? E isso é o que a gente tende a ler, né, pelo menos criticamente, da realidade brasileira. A Lélia vê a coisa pelo outro lado. Ela fala, não, na verdade, a cultura brasileira, ela é negra. Essa ilusão de branquitude é o que é o sintoma.
ela é falsa. E essa é a lógica psicanalítica, né? Não é porque eu chego falando que eu sou X, Y, Z que eu sou X, Y, Z, né? O excesso do ego, o excesso identitário, ele fala de uma verdade recalcada. Ele fala do seu oposto, né? Por isso que ela diz que o racismo no Brasil é um racismo por denegação, né? Que é aquela ideia do Freud, segundo a qual eu sonhei com uma mulher, mas não era minha mãe, né? É, eu não sou racista. O Brasil não é racista. O Brasil é a democracia racial, ou seja, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer outra coisa. Mas a aposta da Lélia, e que ela é muito interessante, quanto intuitiva, é que a cultura brasileira, ela é americana, né? Se trata da gente aceitar isso, mas esse não é um processo simples, como a gente sabe, pela própria análise. É fantástica essa análise mesmo. Obrigado por ter esclarecido também aqui. Vou fazer uma última pergunta para inserir um outro autor também fundamental, que foi o Fanon, e que a Lélia tem leitura também, né? E eu sei que você também, nesse texto que você escreve sobre a Lélia, traz também a figura do Fanon. Como que você vê a apropriação que ele fez no Pele Negra, Máscaras Brancas, e depois em outros textos, até Os Condenados da Terra, da psicanálise e da relação com o colonialismo francês, né? E como que isso também chega na obra da Lélia, com as diferenças para pensar a partir do Brasil, que é muito diferente, né? O Brasil, o seu território, enfim, o processo de colonização do Brasil é muito diferente das ilhas caribenhas, mas tem uma relação também. Como que você vê a importância do Fanon nesse processo? Uhum. Bom, o Fanon é ao mesmo tempo a mesma, mas também é outra conversa, né? Eu talvez começasse falando que eu vou, talvez um pouco mais de dedos, vou falar com um pouco mais de dedo do Fanon, porque é um autor que eu conheço menos. A Lélia, eu acho que eu cheguei a ler tudo, o Fanon ainda não, ainda estou mais chegando no Fanon do que na Lélia, mas ter começado a ler ele antes. Claro, um primeiro ponto a ser destacado é que a Lélia é uma leitora de Fanon, né? Ela é mais contemporânea, então ela bebe desse espírito fanoniano, que é pensar um pouco a espessura psicossocial do racismo, né? Não pensá-lo, seja de uma lógica exclusivamente sociológica, nem pensá-lo como um problema individual, né? Como, por vezes, é uma espécie de concessão que o discurso racista faz, né? Que é diminuir o racismo a um problema individual. Não, o racista, ele é um preconceituoso, ele é uma pessoa que tem problemas. Não existe um racismo estrutural, existem racistas. Então, o Fanon escapa disso, né? Ele tenta mostrar como existe uma íntima relação entre o processo de colonização e o processo de individuação, né? E a sua abordagem ela é tão no Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Que é o seu primeiro trabalho de fôlego. Ela é tão radical e tão inovadora da época que foi um trabalho que foi rejeitado pela banca, né? Uma espécie de trabalho de conclusão de curso. Ele foi rejeitado, ele teve que correr para escrever outro, às pressas, e depois o Pele Negra foi publicado como um livro. Então, em comum, né, tem com a Lélia essa preocupação em compreender em como cada um vive o racismo, mas como isso faz parte de uma estrutura maior, né? Não se trata de aleatoriedade, mas uma sociedade que produz, ou melhor, que sustenta a sua lógica colonial. Ou seja, que tem uma marca de um processo de colonização, mas continua sustentando. Acho que o segundo ponto importante, ambos se preocupam também em uma explicação sobre o racismo que leva em conta o seguinte problema: por que o negro ou a negra, mesmo podendo ter acesso, né, sabendo ou vivendo todo o seu processo de subalternização, continua sustentando esse sistema, que é um mistério, né? É aquela coisa do Paulo Freire. Por que que o oprimido muitas vezes silencia sobre o opressor, no mínimo? Muitas vezes atua como um opressor.
espécie de mistério é um dos ensejos aí do Pele Negra Máscaras Brancas. Por isso que o Fanon tem que pensar uma lógica geral do sistema de colonização que explique isso tanto para brancos como para negros, porque ele sim, né, o Fanon, eu acho que ele é uma espécie de universalista inquieto, assim, né, porque ele talvez pela sua leitura do Hegel, ele tende a achar que existirá, né, um horizonte de fim do racismo no qual as identidades se dissolvam. Né, o problema que ele apresenta no Pele Negra Máscaras Brancas é o problema da negritude, né, ou da negrura, como diz ele, para se diferenciar um pouco da ideia do Aimé Césaire, tanto da negrura quanto da brancura. Essas duas dimensões elas deveriam ser dissolvidas, suspensas, né? Claro, mas para isso acontecer você precisaria de uma luta, né? Porque esse também é um outro lado do Hegel, né? Um conflito, a dialética do senhor e do escravo, literalmente. Então, o Fanon vai tentar, digamos, avançar nessas duas frentes. Como é que a gente pode chegar num dia seguinte, no qual essa afirmação identitária que é falsa, né, o racismo que o Fanon se refere, isso o Douglas Barros vai lembrar bastante nos trabalhos dele, né, que é um filósofo brasileiro que tem discutido bastante Fanon, ou melhor, como ele gosta de se dizer, um estudante de filosofia, não um filósofo. Enfim, ele vai lembrar que o Fanon faz isso sempre com um horizonte crítico dessa noção de identidade, né? E o racismo é uma invenção moderna, uma invenção do século XIX. Né? A diferença de pele sempre existiu, mas ela tinha outras interpretações e esperamos que no futuro ela venha a ter outras interpretações que não a pautada pelo racismo, né? Então, se a gente pega essa noção de raça, que ela aparece num contexto biopolítico específico de dominação e de colonização, e usa a raça positivamente para tentar se libertar, a gente está se arriscando muito, porque a gente está se pautando numa noção que, na verdade, a gente deveria destruir. Essa é a leitura do Douglas sobre o Fanon, que eu concordo. Por outro lado, o Fanon também insiste que, taticamente, digamos assim, ou como parte do processo dialético, é importante que haja uma espécie de afirmação, ainda que momentânea, de uma determinada identidade. Né? Presente no próprio Pele Negra isso já está, no Condenados à Terra mais ainda, né? E no Racismo e Cultura isso aparece de uma forma bem sintética e direta. Que antes dessa dissolução deve haver um momento de afirmação de identidades. Né? Talvez culturalmente a gente esteja um pouco nesse momento no Brasil, antes do debate acadêmico. Né? Aí essa ideia, né? Existem ou não existem os identitarismos, o que isso significa? Acho que é um problema que a gente está enfrentando e, a meu ver, é bom que a gente esteja nesse momento, acho que até um pouco conflituoso, para refinar um pouco nossas soluções e entender que luta política queremos travar. Então, a Lélia, ela está imbuída nesse espírito, a meu ver. Mas, e claro, né, outra coincidência é o uso que Fanon faz da psicanálise. Né? Ele também faz, mais que ele não fosse psicanalista, ele fosse um psiquiatra, mas também faz uso extenso da psicanálise, notadamente freudiana, e alguns pontos do Lacan, mesmo Lacan sendo um psiquiatra bem incipiente na época, né? Não é esse Lacan que a gente conhece, ele comenta mais as questões da tese de T2 e um pouco do estágio do espelho, mas ele tenta, né, pensar o racismo também a partir de uma lógica do inconsciente. E, claro, eu acho que isso é essencial para qualquer reflexão sobre raça, porque nós não somos idênticos a nós mesmos, né? A gente, por que a gente continua agindo, mesmo, sei lá, digamos, se desconstruindo ou sacando o seu racismo, a gente continua tendo atitudes racistas. Por quê? Porque existe uma inscrição que é inapreensível pela lógica racional, pela lógica consciente, né? E é por isso que é algo tão difícil de vencer, mas não impossível. A Lélia, ela já usa um Lacan tardio, quase, né? Um Lacan que está pensando o registro da língua, não apenas o registro da linguagem, a teoria dos nós, do gozo e assim por diante. Isso faz com que, por exemplo, o lugar da linguagem para a Lélia seja diferente do Fanon, né? A Lélia não... O Fanon é quase como se ele acreditasse, em certa medida, na metalinguagem, né? De que haveria uma
um lugar exterior e não marcado pela raça para a gente usar a linguagem, né? Ele pega o tal do petit nègre, né? Que era essa expressão usada, que acabava sendo usada para diminuir os negros nas colônias francesas, para mostrar que como ela era um sistema de dominação, né? Ela já pensa o contrário, não. A forma do negro falar no Brasil é a marca radical da nossa cultura. Ela precisa ser não extirpada, mas precisa ser exaltada, né? Mas claro, isso diz também da diferença dos contextos coloniais, ou seja, os dois, eles estão fazendo a mesma coisa, mas por ele estar fazendo a mesma coisa em territórios diferentes, eles têm resultados diferentes, que é, né, o processo de colonização nas colônias francesas é muito diferente daquele do Brasil, né, por conta da extensão, por conta do fato do processo de abolição da escravatura, enfim. Uma coisa é eu pensar um processo de colonização e escravização que vem desde o século XVII e passa por uma abolição legal ou formal. Outra coisa é eu pensar uma colonização que está acontecendo ali naquele momento, ainda por uma metrópole, né? Então, essas diferenças vão fazendo com que os resultados sejam diferentes e também as suas balizas teóricas sejam distintas. No caso do Fanon, filosofia e psicanálise freudiana e marxismo, né? Lembramos que o Fanon é um revolucionário, a gente tem que esquecer isso, que a noção de revolução, infelizmente, está muito empoeirada, mas ele era um revolucionário. A Lélia menos, mas também a sua maneira, né, muito fincada, muito pautada numa esquerda que tinha no horizonte uma transformação social radical, e as fontes que eles vão beber também são diferentes. Muito bom, Pedro. Gostei muito da conversa. Vamos, infelizmente, chegando no final. Se quiser dizer mais alguma última coisa aí, fica à vontade para a gente encerrar esse papo. Não, é isso. Agradeço, enfim. Quem ainda não leu, convido muito que leiam, não só, né, Lélia Fanon, que a gente falou mais agora no final, mas também, sei lá, as autoras e autores que pensam as questões de gênero para além da psicanálise, né? Quem não for psicanalista, que leia psicanálise, ou seja, vamos tentar fazer uma conversa que seja moebiana, que questione um pouco essas fronteiras de dentro e fora, sem perder suas especificidades, claro, mas se enriquecendo mutuamente, né? Como dizia o Fanon sobre o fim do processo de racismo, né? As culturas, elas poderão, enfim, se enriquecer mutuamente. Maravilha, muito obrigado, bom dia aí para você. Quem for assistir esse vídeo depois, agradeço já também, e sempre peço para deixarem comentários aí o que vocês acharam, para continuarmos a conversa, e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.